Ato 2. Estandartes de Bromas. Capítulo 1. Você já deve ter ouvido mais de uma versão sobre a ascensão e queda de Arthur Pendragon. Isso é normal, acontece com Arthur e seus cavaleiros, como acontece com a história da menina do chapéu vermelho, ou a dos irmãos da Casa de Doces, ou a do marujo que se tornou Simbad, ou mesmo a de Primo Branford, talvez a única história de um rei em Nova Éter capaz de rivalizar com a de Arthur. Novamente preciso aqui defender os bardos, e a culpa não é deles, mas das dificuldades de se fazer jus a figuras históricas tão míticas. Não importa o quanto conheça uma pessoa, você sempre terá a sua própria visão sobre ela. Um amigo vai lhe contar o melhor de uma pessoa, se for mesmo um amigo. Um inimigo vai contar o pior de uma pessoa, se não for político. Um amante vai lhe contar sobre os dois. E, no meio de todas essas informações, as figuras históricas são construídas, envoltas em uma narrativa que as faça merecer ser o centro de uma história. O reino de Albion é conhecido por sua cavalaria, principalmente sua capital, Camelot. Ao contrário de outros reinos, Albion sempre se mostrou mais aberto à bruxaria, ou ao menos encontrar um meio-termo entre homens, mulheres e bruxas. Talvez por isso a presença de fadas e suas influências em diversas áreas na região acabou por ser mais forte do que em outras. Você vai ouvir por lá histórias de fadas que construíram castelos, fadas que forjaram espadas, fadas que adormeceram em lagos. As histórias são infinitas, e nem todas verdadeiras, mas algumas sim. Essa influência também tornou Albion um reino de mulheres fortes. Hoje em dia é comum vermos mulheres com mais vozes na política e nas artes, e rainhas escritas com R maiúsculo. Mas em Albion essa força feminina já se dava há tempos, e ao ponto de podermos dizer que foram as mulheres, mais do que os homens, quem ditaram os rumos do reino que temos hoje. Dito isso, vamos falar sobre Arthur Pendragon, ou ao menos a figura que eu construí do rei Arthur. Antigamente, na época em que os Risseli ainda governavam Azalum, Albion possuía em seu trono o rei Uther, também um Pendragon, um homem obcecado por uma iniciada em magia chamada Igraine. Além de líder de um coven, Igraine era casada com um nobre de Albion, com quem, inclusive, tivera uma filha, chamada Morgana. Era essa a época em que mulheres aprendiam com fadas caídas a se tornarem bruxas, e então decidirem o que fazer com esse conhecimento de acordo com suas índoles. No caso de Igraine, sua mentora feérica atendia pelo nome de Nimue, e fora quem a manipulou para ceder à obsessão do rei de Albion. Foi dessa união de Uther e Igraine que nasceu Arthur. O filho de Uther e Igraine, porém, se fazia um filho de adultério sem sobrenome, que teve de ser enviado para longe e escondido como todo bastardo. Levado por Merlin Ambrosius, guia espiritual do mundo, para longe de Albion, Arthur foi criado em uma região rural de Aragon por um homem de nome Antor Ectório, e assim o mundo seguiu. Os anos se passaram e rei Uther continuou a reinar na terra dos homens como rei, e no plano de éter como Pendragon. Igraine se tornou viúva, há diversas teorias sobre a morte de seu antigo marido, todas ligadas a Uther, e nenhuma que defenda uma morte natural, e o rei a fez sua rainha, na época ainda o rainha, em uma união odiada por Morgana, que considerava a mãe adúltera e traidora. Para dar uma ideia do ódio de Morgana, ao contrário de Arthur, que nunca teve um, ela escolheu abdicar de seu sobrenome e assumir no lugar o termo Lefei, que dizem os especialistas significar o das fadas ou no idioma dos semideuses. Então veio o Bruja. Quando as bruxas negras começaram a tomar o mundo, Uther demorou para tomar uma atitude por conta de uma Igraine ainda manipulada por Nimue. Igraine lhe fez acreditar que era possível fazer os homens diferenciarem bruxas brancas e bruxas negras, antes que tudo fugisse ao controle. Não foi possível, porém. E quando a coisa fugiu do controle, os homens ainda não compreendiam a diferença entre as bruxas e passaram a temer a bruxaria como um todo. A questão mais curiosa de todo esse acontecimento talvez seja a de que, se pararmos para pensar, caso Uther Pendragon não tivesse se apaixonado por Igraine, seria bem provável que fosse ele, não Primo Branford, quem iniciasse a caçada de bruxas em Nova Éter. Como se apaixonou e não foi, a Uther restou a morte, e a Primo o fardo da caçada sangrenta que lhe fez rei de Azalum. Na época Albion era tomado por caravanas de peregrinos, que se dirigiam até Camelot para ouvir a pregação de Merlin, o Cristo de Nova Éter, e demonstrar sua lealdade ao rei e Pendragon Uther. Alguns dizem que Uther morreu envenenado pelas filhas de Bruja, um coven de magas negras, outros que foi Morgana, mas isso já não faz tanta diferença hoje em dia, pois elas são aliadas. A questão é que Uther foi envenenado, as filhas de Bruja destituíram o coven de Igraine, trouxeram Morgana Le Fay para seu lado e ainda expulsaram a fada caída Nimue de Albion. Com a morte de Uther e a falta do legado de um herdeiro homem, ao menos que se soubesse, Albion permaneceu sem rei. Morgana queria a coroa, mas não era filha legítima de Uther, nem forte o suficiente para enfrentar Merlin, que chegou a uma solução inusitada. A espada na pedra. Utilizando o sangue de Uther, Merlin fez uma magia de sangue sobre uma lâmina em uma rocha, que permitiria apenas ao novo Pendragon retirá-la.
Esse foi seu último milagre antes de desaparecer nas brumas de Avalon, a maneira como as pessoas chamam Mantaquim no reino de Albion. Como era de se esperar, o último milagre de Merlin apenas atraiu ainda mais peregrinos para Albion, dispostos a testarem seu merecimento e sua linhagem adormecida. Então Antor Ictório levou Arthur até Albion. E, diante dos olhos de pessoas do mundo inteiro, o jovem retirou a espada da pedra. E se tornou rei. Não é preciso dizer que Morgana se revoltou. A coroação de Arthur a tornou uma iniciada ainda mais obcecada pela magia negra, e a levou a se tornar uma bruxa tão poderosa e influente que lhe tornou membro do seletivo Conselho de Sangue, grupo composto pelos maiores magos negros de Nova Eter. Já Arthur se importou com ela menos do que deveria, como Arthur se importou menos com Bruja do que deveria. Morgana se tornou líder das filhas de Bruja e fez um acordo com Nimue, em troca de não destituírem seu coven e matarem suas discípulas. Nimue deveria seduzir Merlin Ambrosius e matá-lo, abrindo caminho para a Bruja, e as bruxas tomaram o comando dos homens. Nessa época, Merlin já se mostrava um homem de idade, abatido e doente, com o rosto sulcado em meio a barba e cabelos brancos. Confiando que era esse seu dever, ela o fez. E assim Merlin Ambrosius, mesmo ele, veja só, se apaixonou, e se perdeu por amor. No fim, utilizando de sua confiança, Nimue o atraiu para uma armadilha, o prendeu em um carvalho e o deixou para morrer. Por mais estranho que seja uma figura como Merlin ter se deixado levar por algo assim, acredite, parece que é mais comum do que parece homens semidivinos serem traídos pelas pessoas em que mais confiavam, e terminarem com seus corpos presos em troncos de árvores. Morgana, porém, não cumpriu o acordo. Roubando as discípulas de Nimue para si, ela passou o poder da sociedade para Calígula, de uma fada caída careca e repleta de tatuagens, conspirou contra Arthur e expulsou Nimue de Camelot, que teve de fugir de Albion para não ser caçada. Como rei, Arthur ouviu os conselhos de Merlin antes que ele fosse morto, criou a Távola Redonda, assumiu seu papel como novo Pendragon, criou o Tribunal de Arthur, lutou ao lado de Aragorn contra as invasões de Uruk-Ruk, fez do jovem e talentoso cavaleiro Lancelot o campeão de Albion e casou-se com Lady Guinevere, com quem teve um filho, Mordred. Fingindo-se como sua aliada, Morgana a princípio se revelou como meia-irmã do rei, que até mesmo assumiu o sobrenome Le Fay. Mas Morgana queria o trono. Quando tirou Merlin de seu caminho, foi a vez de ela colocar pai e filho um contra o outro. Assim como Babal enlouqueceu primo Branford, Morgana enlouqueceu Arthur ao fazê-lo acreditar em um romance tórrido entre seu campeão Lancelot e sua rainha Guinevere. Um romance que nunca existiu. Vocês sabem como são os homens tomados pelo ciúme, e como podem ser poderosas as palavras de uma história. Aposto que até mesmo você já deve ter julgado Lancelot e acreditado em tudo o que lhe disseram sobre ele até hoje. Mas, no fim, Lancelot foi apenas o mais leal cavaleiro da Távola Redonda, reduzido a uma figura histórica como guerreiro verdadeiro e falso amigo. Fugindo da perseguição de um rei agora louco, Lancelot juntou aliados e tentou se isolar em um castelo. Ignorando outras ameaças que tomavam Albion, inclusive as filhas de Bruja, o rei Arthur se focou em usar parte de seus cavaleiros para caçar seu antigo capitão de guerra. Sem opção, um Mordred de 19 anos, manipulado por Morgana, tomou o comando de Albion e lutou contra as ameaças que o pai tinha ignorado. Então Arthur retornou, e Mordred se negou a devolver o trono. Pai e filho se enfrentaram. E o filho matou o pai. Foi quando Morgana e suas bruxas espalharam por Albion a dúvida sobre como o reino poderia ser governado por um regicida, um rei capaz de matar o próprio pai. A população passou a odiar o herdeiro real, que teve de fugir, e as palavras viajaram mais rápido, espalhando por toda Nova Eter versões do que havia acontecido. Em todas elas, Mordred matava Arthur no final para tomar o trono para si por ganância. Assim como Nimue passou a ser caçada pelas bruxas de Morgana, Mordred passou a ser caçado por cada cavaleiro que honrasse seu código. Morgana foi tida pelo povo como a única capaz de salvar Albion dos tempos sombrios que haviam se instaurado por culpa dela própria. E foi assim que, junto com seu amante Acolon Oronte, Morgana Le Fay tomou o trono e se tornou rainha de Albion. Sabendo de tudo isso, agora você entende por que a chegada de um homem misterioso no vilarejo de Trigger, o mesmo onde se encontrava uma virgem que acreditavam responsável por trazer ao mundo o novo Merlin, é tão importante para essa história. Afinal, diziam que o nome daquele homem significava o mau conselho. E os caminhos dele e da Virgem de Trigger estavam prestes a se cruzar. Capítulo 2. João Hanson desceu do cavalo escoltado por cavaleiros vermelhos. Estava em inverno, e seguia na direção do terceiro nível da prisão. Ainda não sabia por que estava ali, mas se sentia confortável de caminhar ao lado de caçadores de bruxas. O sentimento de conforto, porém, trazia a culpa. Por que caminhar por aquele antro de frieza humana maior do que a temperatura baixa local trazia lembranças? Lembranças de Ariane presa naquele lugar, sem que ele nem mesmo soubesse.
Ele imaginava a angústia dela, o desespero dela, e a imaginação era tão vívida que se transformava em sensações físicas. E se ela havia passado por isso ali, e se apenas a imaginação já doía como real, então como, ainda assim, ele se sentia confortável na presença daqueles homens? Como, e ainda assim, e ele queria ser um daqueles homens? A resposta, porque uma parte do destino de João Hanson havia sido traçada no dia em que sua trajetória se tornará protagonista de diversos contos de fadas sombrios, repletos do pior lado da bruxaria. Uma escuridão que ele não conseguiria exorcizar sem outros que o entendessem. De certa forma, por mais que a aceitação custasse culpa, o que aqueles homens tinham a lhe oferecer ainda era a melhor forma que ele havia encontrado de controlar toda a parte dentro de si que ele queria esconder. Levem-no até lá, e ordenou um dos homens que o escoltou, e ele não sabia o nome. A ordem partia outros dois à espera na porta de uma das celas, que João Hanson reconhecia, os irmãos Michael e John Darling. Carregando alguma arma? Perguntou John. A expressão de João não escondeu a surpresa. Arma? Não, por que eu carregaria uma arma aqui? Abra os braços, ordenou Michael. João permaneceu alguns segundos em choque, sem saber se eles estavam falando sério ou o testando. Pelas expressões que recebeu de volta, era sério. Rendido, abriu os braços, e Michael começou a revistá-lo. Vocês precisam revistar até mesmo cavaleiros da Guarda Real? Michael continuou a revistá-lo da cintura até os calcanhares. Nós revistamos todos que não sejam um de nós, disse John. Aquilo doeu o suficiente para João se calar. Michael fez um sinal de que João estava limpo. John então focou nele não com um olhar de dúvida sobre aquilo, mas de constatação sobre como aquele momento havia de fato chegado. Michael abriu a porta da cela e a manteve aberta. Venha, Hanson, comandou John, entrando no recinto. João o seguiu. Atrás dele, veio Michael, fechando a porta. Capítulo 3. A primeira coisa que Sanail Galford notou foram as cores. Quando desceu do galeão e pisou pela primeira vez em um continente lendário, descobriu que as histórias que se contavam sobre o nascente eram mais fracas do que a imaginação dos bardos pagos para o feito. Nessas histórias se falava sobre tapetes voadores, trajes exóticos de seda, homens de turbantes e macacos saltando por tendas de mercados de rua. E, na realidade, tudo isso estava lá, mas também muito mais do que isso. Tudo ali era maior, melhor e mais intenso do que qualquer narrativa que já tivesse percorrido uma taberna de Azalum. Mesmo o solo urbano já era curioso, formado pelo encaixe de pequenas pedras multicoloridas, que transformavam as ruas em dezenas de prismas. Logo à frente do cais se encontrava um mercado de variedades, com tantas vozes, tanta comida, tantas ofertas que um estrangeiro poderia se perder no próprio deslumbre. Dois materiais eram notórios aos olhos ocidentais que aquele povo sabia trabalhar melhor do que o ocidente, cerâmica e vidro. Potes, tigelas, copos, garrafas, estátuas, não importava, o que os olhos estrangeiros descobrissem a eles era diferente, e era lindo. Algumas vezes a forma se destacava em desenhos geométricos com simetrias variadas, ou outras vezes eram as cores vivas que saltavam, ou outras vezes era a mensagem que traziam com elas, ressaltadas em desenhos de semideuses. Além dos objetos de barro coloridos, era possível se encontrar mercadorias feitas com vidro talhado, vidro brilhante pintado e vidro estampado, possíveis de se presentear um rei. E, principalmente, uma rainha. Nós vivemos para ver isso, comentou Liriel, ao lado dele. Os olhos brilhando mais do que o sol, que lá já parecia mais brilhante. Nós sobrevivemos para ver isso, corrigiu Sanail. Nada mal para alguém da nossa laia, certo? Comentou ela, lembrando a ele do porquê de ele gostar da presença dela. Mais do que as cores, a arquitetura e artefatos, porém, havia a visão do fantástico. Havia o Etherpunk. Imagine um porto onde, em vez de navios na água, ou além de navios na água, houvesse navios no céu. Máquinas voadoras que não deveriam existir, ou deveriam, mas era difícil de entender a existência. Elas cruzavam o azul de um ponto a outro, algumas vezes em voos em linha reta, outras em voos tortos, mas sempre sem se chocarem. Além disso, espalhados por alguns pontos do porto, erguiam-se postes não de madeira, mas de metal, com esferas de vidro em suas pontas que a princípio pareciam apenas decorativas, mas difícil se dizer com certeza. Por que alguém construiria um poste de metal? Perguntou Liriel. O trabalho e o custo disso não se justificariam. Talvez eles não tenham onde gastar dinheiro, concluiu Sanail. E tenham tempo de sobra. Você percebeu que eles se conectam? Era verdade. Através de fios luminosos que se espalhavam pela cidade, vá-se saber até onde. Além, obviamente, de navios voadores e postes de metal conectados por fios luminosos, algumas coisas naquela feira do cais do porto de Alquatim se destacavam mais do que as outras.
O som de fritura, por exemplo, de comida sendo fervida na hora em pequenos fornos a carvão, que soltavam uma fumaça no ambiente que grudava gordura nas roupas e nos cabelos. O cheiro local, porém, era dominado pelo aroma de incensos espalhados por todas as barracas, com odores que variavam do alecrim ao sândalo. Outra característica marcante do lugar era o calor intenso, e as vestimentas destacavam a leveza. As mulheres usavam vestes com símbolos bordados ao longo das túnicas, xales coloridos, casacos bordados alegremente e saias longas. Curiosamente, havia uma manta de seda ou lã isolada e dobrada de forma triangular, que elas colocavam de forma não presa sobre os ombros e braços, e por vezes sobre a cabeça. Eu usaria uma daquelas, e admitiu Liriel. Sanail olhou para ela de lado, estranhando. Ei, não me olhe assim. Eu posso comprar por mim mesma. Acrescentou ela. Mas, e admito que não seria mal se você negociasse o preço para mim. Eles aqui têm cara de que decidem o valor de acordo com a cara do freguês. É, e concordou ele. Se for esse caso, dentre nós dois é melhor eu cuidar das negociações. Vou tomar isso como um elogio. Pro seu próprio bem. Sanail sorriu e voltou a reparar nas vestimentas. Homens costumavam usar uma túnica longa com mangas curtas e chinelos, além de lenços na cabeça que lhes serviam como uma alternativa para o uso de chapéus. Alguns utilizavam sobretudos com capuz, que a princípio pareciam sufocantes naquela temperatura, mas de um tecido tão leve sobre o corpo que Sanail desejaria trocar pelo seu de couro, desde que o outro também tivesse onde esconder facas. Mais um detalhe interessante, tanto em homens quanto em mulheres, e eram as tatuagens. Quase todos os presentes exibiam algum desenho no corpo, normalmente menos destacado como no Ocidente. Elas costumavam ser em cores mais quentes, como vermelho e laranja, espalhando-se pelos membros. Era comum, por exemplo, ver mulheres com o antebraço fechado na figura de um galho de árvore, com flores desenhadas sobre as palmas e os dedos cobertos de anéis. E por falar em mulheres, e mesmo elas eram diferentes aos olhos de Sanail. Elas costumavam ter um tom de pele que não era nem morena, nem negra, mas destacava um tom oliva pouco conhecido em Arsalum. Os rostos eram simétricos, os cabelos costumavam ser bem escuros, os lábios mais cheios e os olhos maiores do que as mulheres do ocaso, ou talvez fosse o destaque da pintura. Aliás, era outra marca, as mulheres pareciam usar no corpo todas as joias que pudessem carregar, exalar os melhores perfumes que pudessem fabricar e se pintar com maquiagens que destacavam todas as partes de seu rosto. Era um fato, todas as mulheres exalavam beleza, mas não de uma maneira sensual, como se quisessem se apresentar sedutoras, mas simplesmente como uma exibição de conforto de mulheres que dominavam a própria autoestima. Mulheres que se sentiam bem de ter nascido mulheres e poderem ser deslumbrantes. Mulheres que não se enfeitavam para alguém, mas pelo prazer de poder se enfeitar. Parece que estamos em um imenso majestade, e disse Liriel. Como assim? Perguntou Sanail. Olhe para essas mulheres. Elas todas poderiam estar no palco, ou, ao menos, ensinar as atrizes de lá como se pintar. Será que o segredo é a água daqui? Sanail voltou a olhar para ela de lado. Você sabe o quanto sou estranho ver você falando sobre essas coisas, não sabe? Perguntou ele. Certo, e admitiu ela. Elas estão acabando com todo o amor próprio que eu construí como a única mulher daquele galeão. Sanail largou Liriel para lá, sem saber o que era seriedade e o que era ironia. Então buscou seus capitães de areia. Os adolescentes se espalhavam pelo mercado, fascinados com o novo. Crianças de rua corriam sem camisa, usando cintos compostos de faixas e calças largas em forma de balão. Gargalhavam, se provocavam, empurravam-se e simulavam brigas. Até que uma delas roubou uma maçã e correu pela feira, perseguida pelo dono da barraca de frutas. Os gritos das crianças foram substituídos pelos gritos dos homens ecoando pela feira, em busca do pequeno ladrão, que saltava obstáculos com agilidade circense. Eles são ágeis por aqui, comentou Sanail. Sim. Se ainda tivesse o circo, juntaria alguns como aprendizes. Provavelmente seriam alunos melhores que você. Sanail riu e ia provocar Liriel de volta, mas homens armados se aproximaram. Eles tinham estatura média, barbas longas, turbantes, roupas leves diversas e sandálias, mas estavam armados com armas de lâminas grossas da largura de 2 braços e no formato de meia-lua. As pessoas abriam caminho, reconhecendo uma autoridade que a princípio não era visível por nenhum uniforme. Se estivéssemos em Arsalum, acharíamos que eram mercenários, comentou Liriel. Sim, mas não estamos. Então atrás desses homens surgiu uma aberração formada por uma espécie de grupo de homens feitos de pedra. Sim, eu sei que parece estranho, e se assim o parece para nós, imagine para eles. Mas não há outra maneira de descrevê-los.
Eles eram grandes, cada um deveria alcançar ao menos 2 metros, com corpos rochosos largos e esculpidos em forma humanoide, runas acesas em locais que se reconheceriam como peitoral, pescoço, coxas e antebraços, e uma cabeça pequena se comparada com o resto do corpo colossal. Sim, definitivamente não estamos em Azalum, concordou Liriel. Uma mulher bem menor e mais magra do que os brutamontes, principalmente, os homens rocha do grupo recém-chegado, tomou a frente. Parecia na casa dos 20 anos e caminhava com leveza, vestindo uma manta alaranjada reforçada por um véu bem fino por cima dos cabelos negros em trança. Tinha um rosto de traços miúdos, com olhos reforçados por maquiagens e brincos de diamantes tão chamativos que piscavam refletindo a luz do sol conforme ela caminhava. Por fim, uma joia lhe circundava a cabeça na forma de um terço, com uma pedra vermelha na ponta que se localizava no meio da testa. Quem é o capitão de seu navio, viajantes? Perguntou ela em um altivo de sotaque tão carregado que às vezes parecia outro idioma. Eu sou Sanail Galford, capitão do Jolly Rogers, e disse ele, falando alto e devagar para soar mais compreensível. Jolly Rogers? Estranhou a mulher. O navio de gancho? Não mais, comentou Liriel, com certo sarcasmo. Nem também mais de Jamil. Jamil, em O Coração de Crocodilo? Quis confirmar. Agora Jamil, o manco, já acrescentou Sanail. A mulher não escondeu a surpresa. Liriel notou. Pelo visto, além do altivo, é possível notar que você aprendeu sobre histórias lendárias do ocaso. Não se estuda um idioma sem a cultura que vem com ele, e replicou a jovem, como se tivesse gostado do comentário. Me orgulha ver uma mulher comandar homens como esses e se comunicar em 2 idiomas, e acrescentou Liriel. Na verdade, eu posso me comunicar em 5, e disse a outra, tirando um sorriso de Liriel. Mas agradeço o elogio. Liriel olhou para Sanail, ainda com seu sorriso de satisfação. Quer saber? Eu gosto cada vez mais desse lugar, e definiu. Sanail suspirou. Então se voltou à estrangeira, e mais o que Liriel disse é verdade, o filho de gancho hoje está manco, e agora eu sou o capitão do Jolly Rogers. Pelo visto, os bardos talvez não estejam fazendo jus a seus feitos como deveriam, capitão Galford, e disse ela, relembrando o nome dele. Eles estão, e discordou Sanail Galford. Mas talvez tenham me descrito como o Simbad. Uma onomatopeia de surpresa correu pelas pessoas que ouviram e entenderam o apelido. Então a onda prosseguiu, informando as outras que não haviam tido a mesma sorte. Inclusive os homens de espadas curvadas. E o que o traz a Al-Quadin no dia de hoje, capitão Simbad? Sanail adorou aquela entonação. Eu vim fazer uma proposta para seu sultão, e revelou ele. Eu vim oferecer a ele o maior tesouro do mundo. Com todo o respeito, capitão, mas meu sultão é considerado o homem mais rico do mundo. E, ainda assim, eu tenho em minha posse um tesouro que a riqueza dele não pode comprar. Então agora ou você me leva até ele ou eu vou voltar ao meu navio e vou encontrar outro sultão, e você vai poder ouvir sobre esse encontro pelos bardos que saberão fazer jus a meus feitos. Silêncio. No ar, o peso de uma decisão. Capitão Simbad, e disse ela. Se sua proposta for verdadeira, eu mesma farei questão de contar sobre esse encontro. Liriel novamente adorou aquela entonação. Pelo visto, além de tudo, você ainda é uma contadora de histórias. A melhor de toda a Al-Quadin. Elas sorriram uma para a outra, como se já quisessem ter se conhecido desde o berço. Eu sou Liriel Gabianiani, imediata do Jolly Rogers, e apresentou-se, acenando com a cabeça. A mulher acenou de volta lentamente, fechando e abrindo os olhos, sem perder a expressão curiosa. Eu sou Scheherazade, e revelou. E espero que a passagem de vocês por Al-Quadin me renda mais histórias que mereçam ser contadas. Capítulo 4. Ariane estava escovando os cabelos diante de um espelho quando um segundo reflexo surgiu no vidro. Oh, e murmurou, com os olhos arregalados que só ela sabia fazer. Fazia tempo que você não aparecia. O reflexo da pessoa que não estava ali era o do mesmo menino espectro que um dia guiou João Hanson até ela no momento em que Ariane mais precisava. O espírito mudo a quem ela havia dado uma árvore de pino, a árvore com o nome dela e de João Hanson gravados. Ele continuava com a mesma aparência de 5 anos atrás, e cabelos negros cheios caindo em franja, provavelmente em alguma idade entre 11 e 13 anos. Olha só, eu não estou falando isso como uma crítica, tá? Ainda mais porque eu te devo uma. Mas você tem o costume de aparecer quando temos problemas. Então me diz logo, o que foi dessa vez? Ele ergueu os ombros para ela, como se pedisse desculpas por isso. Tudo bem, mudinho. A gente é família, você pode me mostrar. Capítulo 5.
A cela era composta de mais um ambiente pedroso retangular, gélido e úmido, com apenas uma cadeira no centro e um homem coberto por um lençol. No pequeno ambiente estavam reunidas patentes militares tão importantes, porém, que um rei poderia determinar tratados de guerra ali. Hanson cumprimentou-o do meio, e a voz rouca já lhe subiu arrepiando os pelos. Era Lord Wilfred de Vanoé, seu atual mentor. Uma lenda, respeitado, mas aposentado. E que, se estava ali, era porque tudo aquilo era bem mais sério do que parecia. Lorde cumprimentou João. Senhores e senhora. Os outros na sala eram Ruggiero, Bradamante e Sabino von Fígaro. De novo, apenas esses nomes reunidos já trariam a dimensão do que aquele momento simbolizava. Mas havia mais. Ando ouvindo sobre seus feitos, cavaleiro. Se a voz de Lord Wilfred de Vanoé ali já havia arrepiado João Hanson, aquela fez seus joelhos se dobrarem. Vossa Majestade. Porque era a voz do rei Anísio Terra Branford. João fez menção de se colocar de joelhos, mas Anísio fez sinal para que ele não continuasse. Alguma ideia de por que estaria aqui hoje? Perguntou o rei. Nenhuma, Majestade. O rei gostou que ele não tivesse se colocado de joelhos. Fez sinal para Ruggiero, que retirou o lençol, revelando um homem amarrado. Ele tinha a aparência quase dilacerada, fruto de uma batalha intensa. Apesar da iluminação limitada da lua e por uma tocha presa na parede, por debaixo dos hematomas que se esparramavam por sua face era possível notar uma pele pálida normal, e dentes caninos que se sobressaíam quando buscava ar pela boca. Os pés estavam pregados no chão com estacas, e um círculo composto de alho e sal circundava a cadeira. Próximo havia um balde com o que parecia água, além de um crucifixo grande de metal. Senhor Hanson, você sabe quem é esse homem? Perguntou Sabino von Fígaro, com um tom de voz diferente do que João costumava se lembrar. A princípio não o reconheço, professor. Sabino von Fígaro saiu de seu canto e foi até próximo de João. Esse homem é Conde Gravorlock, mais conhecido entre os homens como Nosferatu. Você deve ter aprendido sobre ele com Lord Vanoé. João olhou para o Lorde Cavaleiro, que aqueceu de volta, como se confirmando que Sabino estava falando da mesma pessoa. É esse o homem que sacrificava pessoas bebendo seu sangue, e dorme em caixões de madeira? Sim, e muito mais do que isso, e disse Sabino. Esse homem na verdade também é conhecido como um serviçal para trabalhos de magia negra, e um grande amigo do Conde Edmond Dantes, morto por sua espada. João apertou os lábios e os olhos, inspirando fundo, e dando início a uma transformação. Os punhos se fecharam, segurando um ímpeto. Professor, está querendo me dizer que, e ele está querendo te dizer que foi com a ajuda desse homem que o Conde Dantes condenou a alma de seu pai Aramis e revelou Lord Vanoé. João rosnou. O corpo tremeu, o olhar antes apertado se expandiu em fúria, a posição corporal denunciou o ódio que iria se tornar ataque. Até que, e não, e ordenou a voz do rei, e o comando manteve João estático, mas não em paz. Você não veio aqui para matar esse homem. Não agora. João ouvia a voz do rei, mas o olhar se focava em mais um conde que ele queria matar. Então por que estou aqui? Porque parece que um Hanson não se cansa de cruzar seus caminhos com um Branford, e disse o rei, mais como um lamento do que como uma constatação. A questão, Sr. Hanson, é que eu, sacerdotisa Madame Viotti, e sua irmã descobrimos o caminho para encontrar o novo Cristo. O verdadeiro dessa vez, já afirmou Sabino. Aquela informação era tão poderosa que foi capaz de desviar o olhar de João Hanson para Sabino von Fígaro. E após algumas horas de tortura com estacas, crucifixos e baldes de água purificada, nós extraímos os nomes das duas bruxas que iriam encontrar Babal no dia em que Maria Hanson atacou num caldeirão. O dia para o que você seria sacrificado. As pernas de João ainda tremiam, mas não de medo. Apenas de tensão e adrenalina. Comandantes Ruggiero e Bradamante fizeram um rastreamento. Uma delas parece não estar mais em Andriane, mas a outra sim. Localizada em um fundo de pântano, em uma casa repleta de círculos de proteção. Círculos capazes de assustar até mesmo caçadores de bruxas. Pensei que caçadores de bruxas assustassem bruxas. O que prova que você não é um de nós, comentou John Darling, ao fundo. Sabino fez sinal para ele não se intrometer de novo. Major Bradamante tomou a palavra. Uma lição que você deve ter aprendido no campo de batalha, Hanson, é que o medo nos mantém vivos. Isso não muda com a cor da armadura. João concordou. Ele só queria algo para matar. Mas por que precisam de mim? Reforçar o medo? O que você se lembra sobre círculos de magia antigos? Perguntou o Lord Vanoé. João Hanson se lembrava de fadas caídas fechando seu corpo.
São locais maculados, trancados com magias antigas, e construídos sobre ossos de homens entrelaçados aos de bichos. Áreas onde pessoas viram pedra, pessoas viram porcos, pessoas veem casas de doces. Sim, e ratificou Ivanhoé. Mas, ainda assim, o que se acredita é que existe um tipo de pessoa que não é afetada por um totem como esse, dos sobreviventes. Quando sobrevive a uma delas, você se torna imune às outras. João perdeu o ar por um momento. Isso é uma certeza? É uma teoria, e admitiu Sabino. É difícil encontrar sobreviventes, e, mais ainda, convencer esses sobreviventes a voltar a outro círculo. Mas, para invadir o círculo dessa bruxa, nós vamos precisar do teste. Novamente tudo aquilo lhe trouxe a memória de Ariane Narin. Ariane que um dia estivera ali. Ariane que sempre estava com ele, onde quer que ele fosse. E, tipo, você quer realmente passar a ter um laço eterno comigo? Ariane que queria estar com ele para sempre. E se a teoria estiver errada? Perguntou João. Você vai morrer, e admitiu Lord Ivanhoé. João continuava a sentir culpa por pesar aquela balança e perceber que qualquer decisão lhe pareceria uma traição. Antes que chegasse a uma palavra final, o rei Anísio Branford concluiu: mas se a teoria estiver certa, e você sobreviver mais uma vez, eu vou fazer de você oficialmente um caçador de bruxas. A exclamação pegou a todos de surpresa, dos irmãos Darling a Lord Ivanhoé. O rei Anísio, porém, não se importou, ou afinal, é isso que os reis fazem. Então, João Hanson, o quanto você quer o que veio até aqui buscar? Capítulo 6. Maria Hanson estava no alto da Catedral da Sagrada Criação. O cenário havia sido escolhido por ela, e, se chegou até aqui nesta história, você faz ideia de como aquele local era importante. O local onde ela havia aprendido sobre as estrelas de Nova Etir. O local onde ela havia ganhado seu primeiro beijo. Dessa vez, porém, sua companhia era outra. Giacomo Casanova se postava ao lado dela, vestindo um casaco de pele por cima das vestimentas de seda. 2 correntes de ouro lhe adornavam o pescoço, e, apesar de ter 10 dedos, Maria podia contar por alto 12 anéis. Na mão dela, apenas um, que em parte também era dele. Você sabe algo sobre estrelas? Perguntou ela, de braços dados com ele. Usava um vestido esverdeado reto até os joelhos, com mangas longas e um colarinho que a protegia do sereno da noite. Não muito, já admitiu ele. A resposta não a surpreendia. O céu exibia milhares de astros brilhantes, mas ela apontou para um brilho específico em meio a todos eles. Está vendo aquela estrela? Ela é Coben, a estrela que se apaga no auge do brilho. Casanova franziu o senho, sem demonstrar-se graças a uma maior curiosidade em relação ao fato da estrela ou ao fato de ela conhecer estrelas. Nunca havia reparado nisso, e disse ele. A resposta não surpreendeu Maria. Como que percebendo a frustração dela, ele a estimulou, e existem outras como ela. Centenas, respondeu Maria. Quando elas se partem, deixam 2 rastros de luz no céu, porém, que podem guiar pessoas para o sul ou para o norte. Então a pessoa pode escolher por onde seguir. É esse o livre-arbítrio da vida. Casanova sorriu. Mesmo após todo esse tempo, apenas conversar com Maria Hanson já era diferente de todas as outras mulheres da corte que ele conhecia. Alguma estrela recente como essa? Ela suspirou, como se a pergunta fosse difícil, e eles não estivessem falando de estrelas. Então apontou para um segundo ponto brilhante. Vê aquela? Como você consegue reconhecer estrelas? Para mim são milhares de pontos brilhantes, iguais umas às outras. Aquela é diferente, e disse ela, com uma firmeza que expressava importância. Ao menos para ela. Aquela estrela estava ali quando eu vi esse céu pela primeira vez. Dizem que ela estava lá quando Nova Eter foi criada, e os semideuses viram seu brilho quando o mundo ainda estava adormecido. E, então, sem explicação como a maioria delas, ela também se apagou no auge e passou a se partir em 2 fachos. Interessante, já assumiu Casanova, observando o ponto. Como é o nome dela? Bennington, e disse Maria, sem titubear. Uma estrela que nos lembra que existem coisas que podemos ter, mas não podemos manter. Casanova se manteve em silêncio. Aquilo definitivamente parecia mais do que apenas uma conversa sobre estrelas. Tá tudo bem? Perguntou ele, percebendo que ela não o encarava. Ela soltou o braço dele, e isso já dizia alguma coisa. Eu preciso te contar uma coisa, e iniciou ela. E eu não faço ideia de como você vai reagir, mas, preciso contar. Ele deu um passo para trás, como se ela já tivesse revelado algo errado. Pelo visto, é algo sério, supus ele. É tão difícil te contar isso quanto foi descobrir sobre isso.
Primeiro porque sei o quanto significou para você me dar esse anel. Você é Giacomo Casanova, um homem acostumado a ter mulheres atrás de você, não o oposto. Um homem jamais acostumado a esperar por uma mulher. Eu sei da importância do sobrenome da sua família, e da pressão sobre o legado que pessoas da sua classe social colocam nos herdeiros. A busca pelo filho homem, não importa quantas tentativas. Aquele que vai carregar a honra da família é tão importante quanto o que carrega no momento, e o que carregou no passado. Ela tocou no anel, como se decidindo se iria retirá-lo ou não. Você está realmente me assustando, disse ele, percebendo o detalhe. Eu estou sendo sincera, e estou te dando uma escolha. Porque eu entendo os motivos pelos quais você me deu esse anel, mas eu não posso te dar de volta tudo o que você espera me dando esse anel. Casanova sentiu a boca ficar seca. Coração palpitar. Estômago aquecer. Aqueles eram sentimentos com os quais não estava acostumado. Porque eu jamais vou te dar um herdeiro, revelou Maria. Então ela retirou o anel, e segurou de uma maneira como se ele pudesse escolher tomá-lo dela de volta. Casanova permaneceu um tempo calado, como se não tivesse entendido a mensagem. Você está, me rejeitando? Perguntou ele, como se a pergunta perfurasse. Você ouviu o que eu disse? Sim. Que você não quer me dar um herdeiro. Eu disse que eu não posso. E qual a diferença? A sua frase representa uma escolha. A minha, não. Ele piscou os olhos diferentes, como se recebendo a mensagem pela primeira vez. Você está me dizendo que é uma mulher que não pode engravidar? Sim. Como sabe disso? Eu não quero reviver agora como, o que importa é que você saiba disso apenas. Ela continuou a oferecer o anel. Casanova o apanhou, sem firmeza. Você está usando isso para me rejeitar? Você faria isso comigo quando descobrisse, então é melhor nós adiantarmos isso. Definitivamente aqueles sentimentos eram novos para ele. Era ele quem terminava com elas. Não o contrário. Você ainda poderia ser minha esposa e sabe, se você aceitasse e se eu aceitasse? Sim, se você aceitasse e ser a esposa, mas não a mãe. Foi a vez de Maria piscar diferente, como se não tivesse entendido. Você está falando sobre adotar um órfão, ou sobre você engravidar outra mulher? Adotar um órfão não seria a solução. Como você disse, existe um legado. Mas não haveria sentimento, você ainda seria a esposa. Você poderia até mesmo me ajudar a escolher a mulher. Você realmente acha que eu me prestaria a isso? Perguntou Maria, franzindo as sobrancelhas. Seria uma oportunidade, disse ele, como se fosse óbvio. Para quem? Maria, pense na sua família. Você levaria ainda mais o sobrenome Hanson, e eles jamais precisariam se preocupar com dinheiro. Eles não precisam. Ambos os filhos trabalham para a coroa. O que pode deixar de acontecer um dia? Então eu e João voltaremos a vender doces nas feiras de Andriane, com a mesma satisfação e ainda mais histórias para contar. Casanova suspirou. Aquela garota era insuportavelmente difícil. Difícil de ludibriar. Difícil de esquecer. Nós não precisaríamos contar que não era seu. E então privaríamos uma mãe de um filho legítimo. Seria o mesmo que adotar um órfão. Não, porque faltaria a nobreza do ato. Difícil de argumentar. Então, e é isso? Perguntou ele. Acaba aqui. Eu estou lhe dizendo o que é. O que vem a seguir é sua escolha, o que nesse caso já é mais do que me foi dado. Você não está me dando uma escolha. Estou, disse ela. Eu estou te dando a opção de escolher a mim ou ao seu legado. Mas eu entendo por que você não acha que isso seja uma escolha. Casanova sentiu os olhos umedecerem, então travou a expressão, como se aquilo fosse uma ofensa. Como se aquilo fosse uma desonra. Ela ajustou o anel na palma da mão dele e, carinhosamente, fechou os dedos dele. Não havia quaisquer resquícios de lágrimas nos olhos dela, e isso parecia o incomodar ainda mais por querer a ver nos dele. E sejamos sinceros, você não conseguiria, não é? Perguntou Maria. Viver o que lhe resta ao lado de uma única mulher. Parece que eu nunca vou saber. O que responde minha questão? Giacomo Casanova tremia. Tremia de raiva, frustração, decepção, todos os sentimentos reunidos por se ver do outro lado, sentindo-se renegado pela única mulher que ele não conseguiu. Nós ainda poderíamos, continuar amantes. Ter a noite que nunca tivemos. E então na manhã seguinte você iria embora, e essa seria sua última lembrança sobre mim. A única lembrança numa noite diante de um céu de 1 milhão de estrelas.
Uma lágrima começou a escorrer, e ele a limpou com raiva, cortando o próprio rosto. Não seque as lágrimas, elas vão te lembrar para sempre como é estar do outro lado. E aonde isso iria me levar? A mulher que você procura. Ela se virou e caminhou na direção da escadaria, prestes a deixá-lo sozinho, sem que ele precisasse pedir. Mas, e se você pudesse? Perguntou ele, ainda em frustração. Se isso para você fosse uma escolha, você manteria o anel? A pergunta era difícil, porque a resposta honesta ele não iria querer ouvir. Eu não posso. E é isso que importa agora. Existem coisas que podemos ter, mas não podemos manter. No alto, a estrela de Bennington brilhava mais forte do que todas as outras. Capítulo 7. O vilarejo de Trigger era um desses lugares sobre os quais ninguém conta histórias, a não ser que aconteça algo ruim. Um lugarejo de ocupações quadrangulares com tirantes de madeira e tetos inclinados, divididas por duas vias principais que se cruzavam em uma igreja. Seu território havia sido moradia de famílias de cavaleiros, que hoje não trazem mais horaria alguma em seus sobrenomes, e deixaram muito para trás. Era em um lugar como esse que o cavalo de Mordred deixava pegadas para trás em sua passagem. Trotava devagar, como fazem os cavaleiros sem medo. O cavaleiro renegado trajava um sobretudo negro, que escondia a proteção de couro por baixo. Sua armadura se prendia ao corcel preto, mas ele mal se lembrava da última vez que precisou usá-la. Mentira, ele lembrava sim, mas preferia não pensar nisso. O rosto se mostrava com uma barba grossa e os cabelos longos e ressecados se mantinham presos para trás em um rabo de cavalo. Na verdade, se pararmos para pensar friamente, aquele homem mais parecia um caçador do que um homem caçado, mesmo porque isso também era verdade. Mordred poderia ser líder de seu próprio grupo de cavaleiros vermelhos, diabos, aquele homem poderia ser o rei de Albion se o mundo não fosse tão louco e a vida seguisse o óbvio. Mas a vida não segue, e Mordred era o homem mais procurado do mundo, e sem honra suficiente para liderar cavaleiros de quaisquer cores. Por conta de todo o histórico de sua derrocada com sua tia Morgana Le Fay, Mordred passou a dedicar sua vida, além de sobreviver para um dia matá-la, a diminuir a força da irmã de seu falecido pai. Contando com o dia em que as bruxas se ergueriam unidas pela segunda vez, Mordred passou a rastrear e exterminar bruxas poderosas por onde passasse, em busca de amuletos, armas e informação. Em sua história, ele já havia matado uma bruxa que pendurava bonecos de pano de suas vítimas, duas irmãs gêmeas ruivas, que se comunicavam com espíritos, e até mesmo três irmãs, não gêmeas, que utilizavam olhos de lagartixa, dedos de rã, língua de cão e outras bizarrices em seu caldeirão de fogo vivo, de onde ele retirou um frasco. Esses são alguns casos. Claro que há casos de bruxas que foram mortas por pessoas que não queriam entrar para a história e culparam Mordred, mas, se outras pessoas acreditaram nisso, foi porque ele fez por merecer a fama. Para dar uma ideia completa, Mordred não se considerava um caçador de bruxas. Ele se considerava um matador de bruxas. Matando bruxas sem ser pago para o feito, ele sobrevivia de uma maneira incomum, saqueando os corpos dos caçadores de recompensas que, ironicamente, lhe caçavam. Realmente a vida não seguia o óbvio. Procurando um lugar para ficar, senhor? Perguntou um adolescente, que não lhe reconheceu, mesmo porque os feitos dele eram mais famosos do que a aparência castigada de seu rosto atual, e minha mãe cobra pouco por uma cama e sopa quente. O cavaleiro analisou o adolescente. Devia ter 15 anos no máximo, sardas na face, uma vivacidade e esperança juvenil no olhar que perderia em 10 anos. Você gosta das sopas de sua mãe? Perguntou de volta. Sinceramente, todas me parecem iguais, senhor. Mas o valor delas está incluído na cama. O garoto ergueu os ombros e Mordred riu, se lembrando de quando era um garoto e ria de coisas simples. Ouvi dizer que esse vilarejo tem umas histórias sombrias por trás de sua hospitalidade. É verdade, garoto? Isso depende de quantas sopas o senhor estiver disposto a provar, senhor, respondeu ele, mantendo a expressão vívida. Você me disse que todas elas têm o mesmo sabor. Para mim sim, e admitiu o garoto. Mas talvez não para o senhor. Mordred voltou a sorrir, simpatizando com o menino. Até que iria lamentar se precisasse derramar sangue naquele local em pouco tempo. Capítulo 8. Ariane estava escovando os cabelos diante de um espelho, quando João entrou. Ela se virou para ele, contudo, não como alguém que se deparou com uma surpresa, mas que fora surpreendida. Tudo bem? Perguntou ele. Se tá tudo bem. Claro. Por que não estaria? O que eu poderia estar fazendo demais na frente de um espelho? A entonação da voz dela era acelerada, até mesmo para Ariane. Eu não estou dizendo nada, Ariane. É você que tá estranha. Eu não estou estranha. Por que estaria estranha? Disse ela, sendo, e bem, e estranha.
João riu. Uma coisa que não mudava, e por mais sombrios que fossem seus dias, Ariane sempre os melhorava. A expressão, porém, logo se tornou sombria, e ela percebeu. Além disso, ele continuava vestido com roupas que costumava usar por debaixo da armadura de cavaleiro, e não parecia que estava ali para retirá-las. Você quer me dizer alguma coisa, né? Alguma coisa séria, e disse ela. Sim. Ele desviou o olhar dela. Aquilo não era comum. Não para os dois. Me conta, qual é o problema? João continuou olhando para baixo. Era a forma dele de pensar a melhor maneira de dizer o que iria dizer a ela. Essa noite eu vou sair em missão a pedido do rei Anísio, e vou caçar uma bruxa, e aquilo foi direto, e, em teoria, ele nem mesmo poderia estar revelando tão diretamente sua missão a uma pessoa de fora de seu time. Mas eles eram João Hanson e Ariane Naren. Por quê? Perguntou Ariane, segurando a atenção. Porque ela se esconde em um círculo de magia em que apenas pessoas como eu conseguem entrar. Ariane engoliu em seco. Era difícil para uma iniciada saber que seu parceiro iria caçar uma bruxa e que existiam bruxas que mereciam ser caçadas. João permaneceu olhando para ela dessa vez, como que esperando por uma bênção. Após absorver aquilo, Ariane, porém, na verdade perguntou: existe mais algum motivo? João não escondeu o espanto. Às vezes Ariane lhe parecia uma bruxa. Como você faz isso? Responde, João Hanson. Eu sei que se o rei Anísio lhe pediu isso, você deve estar triunfante. Por dentro você deve estar, vó, por Merlin, o rei me convocou, como sou importante. E tudo bem se sentir assim, porque eu sei o quanto você gostaria de cavalgar ao lado dos Cavaleiros Vermelhos. Só que eu te conheço, João. E tem algo no seu olhar, ou na sua voz, ou nos dois, que me diz que tem mais alguma coisa que você não tá me dizendo. Ele mordeu os lábios. E suspirou. Você se lembra do destino do meu pai? Ariane chegou a recuar o corpo para trás. Aquilo seria mais profundo do que ela imaginava. Ele vendeu a alma ao Conde de Ódio para tentar ter você e Maria de volta. Sim. E então eu matei o Conde, e tomei dele o anel de lenhador do meu pai. Você fechou o círculo. Assim eu acreditei. Silêncio. Ariane se levantou e se aproximou dele. Como assim, João? Durante meu treinamento com Lord Ivanhoe, aprendi muitas coisas. Coisas sobre bruxarias, maldições e magia negra, coisas que você nem faria ideia que possam existir. Ela quis rir por dentro, mas se manteve séria. E o que essas coisas têm a ver com o seu pai? Eu achei que ao matar o conde, e colocar o anel de volta no dedo dele, eu talvez acabasse com o pacto entre eles. Talvez a alma do meu pai não precisasse servir em Aramis pela eternidade. Mas eu estava errado. O que consegui naquele ato foi impedir que meu pai servisse de escravo ao conde em Aramis, depois da morte de ambos. Você entende? Ela concordou com a cabeça, pegando em uma das mãos dele. Mas, na verdade, a maneira de eu finalizar por completo e libertar a alma do meu pai em Aramis é matando a bruxa responsável pelo ritual que o ligou ao conde. E você está querendo me dizer e que é essa bruxa que vou caçar hoje? Ariane soltou a mão dele. Eles permaneceram se olhando fixo. Você soube de tudo isso através de Lord Ivanhoe? Perguntou ela, buscando verdade. Uma parte, e disse ele, para não mentir. O que você quer que eu diga, João? Que eu concordo, que me alegra saber que você pretende sair para uma missão da qual pode não voltar. Que me faz feliz permanecer aqui esperando que alguém me diga se dessa vez Bianchi te levou. Eu preciso que você me diga que você entende que eu preciso fazer isso. Os olhos dele brilharam em fragilidade, um sentimento perigoso para quem iria fazer o que ele iria fazer. Ariane notou e segurou o rosto de João com as duas mãos. Olha aqui, Hanson. Me escuta bem. Eu conheço a sua história melhor do que ninguém. Eu sei por que precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, porque é isso que você sempre faz. Você é um cabeçudo, obcecado, que tenta consertar coisas. A maioria dos homens que eu conheço fala mais do que age, ou pensa, já você age mais do que fala, ou pensa. Esse é o seu problema, você não pensa. Enquanto os outros estão debatendo, você já está com uma espada na frente da tropa, sem calcular os riscos. E sabe qual o problema disso? O fato de que isso também é a sua maior qualidade. O fato de que isso é um dos pontos que me faz continuar apaixonada por você, mesmo sabendo que faria a minha vida muito mais fácil se eu não fosse. Então o que eu quero dizer é que, se você vai fazer isso, faça sem pensar. Faça sem dúvidas, faça com tudo que você tem,
Pois é só assim que você vai sobreviver, e vai voltar para mim quando a morte te caçar, mais uma vez. Você está me entendendo, João Hanson? João balançou a cabeça, concordando. E a beijou como se fosse a última vez, mesmo acreditando que não fosse. Era aquilo que ele precisava ouvir. Ariane ficou observando João cavalgar para longe, sentindo o coração apertado. Quando viu longe o suficiente, ela se virou para o menino espectro Gepeto ao seu lado, que naquele momento apenas ela conseguia ver. Eu vi a mulher de preto, mudinho, e disse ela, ponderando sobre aquilo. Ela é problema, né? O espectro confirmou. Ele é muito inocente de achar que eu ia deixar ele ir sozinho para uma missão suicida dessas. Você vem comigo? Novamente o menino espectro confirmou. De fato, existiam bruxas que mereciam ser caçadas. Até mesmo por outras bruxas. Capítulo 9. O nome da bruxa era Gagula. A bruxa que tudo sabe. A mulher que não morre. Uma das integrantes do Conselho do Mal. A casa se localizava no fundo de um pântano da Floresta Torta, uma floresta no extremo oeste de Andriane, cujo nome já dizia muito sobre ela. Repleta de depressões e terrenos desnivelados, a floresta apresentava uma quantidade de lama e areia maior do que em outras regiões similares, com uma vegetação de árvores de pouca folhagem e troncos magros de tamanhos desproporcionais. Sua vida animal era composta majoritariamente por répteis de diferentes tamanhos, incluindo crocodilos que se arrastavam por suas águas pantanosas pretas. Como já comentado em outras vezes, o lugar perfeito para uma bruxa se esconder. Eles haviam aguardado o amanhecer na entrada da floresta. Os raios de sol não dissipavam o medo, mas ainda era menos aterrorizante entrar no covil de uma bruxa secular de dia do que à noite. A casa se localizava a quase 2 quilômetros caminhando a sudoeste da entrada da floresta. Apenas a caminhada até lá deixava cascos de cavalos e botas de soldados repletos de lama, quando estes não afundavam suas pernas até a altura dos joelhos em solo falso. O objetivo, porém, era claro, de matar mais uma sobrevivente da caçada de bruxas. O refúgio em questão se mostrava como uma casa de bambus em formato circular, suspensa sob a água por uma estrutura simples também composta de bambus, além de troncos e pedras. O formato da casa não era o único círculo, contudo. Ao longo de uma grande área ao redor do covil sinistro, hastes de bambu se erguiam com amuletos de magia negra feitos com pedaços de corpos. Alguns ostentavam cabeças humanas, alguns ostentavam braços e pernas, alguns ostentavam corações humanos. Para uma pessoa comum, aquilo poderia parecer um fetiche macabro, uma maneira doentia de assustar visitantes indesejados, quase como a mesma função de um espantalho que causasse medo em gente, não em pássaros. Para um estudioso, todavia, era algo bem claro. Aquele era um círculo de magia antiga. Os caçadores de bruxas naquela manhã vestiam suas armaduras vermelhas, manchadas de lama. Liderando o grupo estava o casal Rugiero e Bradamante, além de Lord Ivanhoe, montado em um corcel. Ao lado da montaria, o cavalo de João Hanson. Os dois cavalgaram até ali lado a lado, em silêncio, respeitando a seriedade do que estava por vir. João Hanson, o cavaleiro que pediu por uma prova para se tornar um caçador de bruxas, estava diante de seu desejo, que em troca lhe cobrava apenas sacrifício. A tensão dentro daquele garoto era tamanha que poderia servir como uma âncora e afundá-lo no chão, impossibilitando-o de se mover. Mas João Hanson não havia ido até ali para fraquejar. Ele havia ido para dar tudo de si, mais uma vez. Ele estava ali para entregar a vida e receber a glória que tanto buscou. Ou morrer e servir como escravo em arames no lugar de seu pai. Era esse o preço a ser pago. Você entende o que precisa ser feito? Perguntou o Lord Ivanhoe. João não respondeu, apenas desceu do cavalo. Vestia sua armadura de cavaleiro real, recebida de seu antigo mentor Rinaldo Grimaldi, e exibindo as cores de Arzalum no peito. Retirou o elmo e prendeu na montaria. Ao deixar a peça, notou que havia sangue, um sangue que era seu e também lhe manchava o peito. Seu nariz estava sangrando. Cavaleiros vermelhos apontavam bestas para os arredores, buscando sentinelas em uma floresta sombria, mesmo tocada pelos primeiros raios de sol. O mundo estava frio, gélido na verdade, e isso ia além da temperatura. Ele caminhou até onde estavam Rugiero e Bradamante, um passo atrás da entrada do círculo. Ela está observando, e disse Bradamante. Provavelmente tão curiosa quanto todos nós. Lá dentro, era possível notar Gagula. Olhos amarelados dançavam pelas brechas de uma janela repleta de cipó trançado no lugar de vidro. Vocês não poderiam simplesmente atirar flechas com fogo? Nós atiramos. As flechas retornaram como se tivessem vida própria e queimaram os atiradores. João não se surpreendeu. Hanson, ainda ter tempo, e disse Rugiero. Você não precisar se não quiser.
João novamente não respondeu, focado nos pontos que pareciam olhos de bruxa. Comandante, ontem à noite eu olhei para Ariane e me perguntei se deveria fazer isso. Eu já disse a ela quantas vezes eu já deveria ter morrido, e em quantas eu sobrevivi por ela. E aqui estou eu, colocando a minha vida em jogo mais uma vez. Então eu pensei, por que fazer isso? Por que fazer isso de novo? E sabe a que resposta eu cheguei? Que a morte não me caça, comandante. Sou eu que caço a morte. Sabe quantas vezes eu já a venci? Mais do que qualquer um dos seus cavaleiros. E eu não posso mais negar que uma parte de mim gosta disso. Vencer a morte me faz sentir vivo. A voz dele assombrava. O olhar focado, a falta de medo, ou ao menos, a falta de demonstração de medo. Mesmo entre homens acostumados a encarar as lutas das quais a humanidade fugia, aquilo impressionava. E impunha respeito. Então não, eu não vou voltar atrás. Os batimentos coletivos pareceram se unir em uma grande massa pulsante, bombeando apreensão. João esvaziou a mente de todos os pensamentos que lhe impediriam de dar o passo que traria glória ou morte para ele. E os outros não sabiam, mas ali ele podia ver mais duas figuras que testemunhavam aquele momento nos arredores do círculo de magia. Uma era Beanche, a Dama de Vermelho, arauto da morte. A outra era Strix, a fada caída que lhe deu uma segunda chance em troca de um pacto envolvendo uma vida dele. Uma vida que ela ainda não havia vindo buscar. João Hanson escapou da morte por 3 vezes, e talvez seu corpo tenha sido fechado contra ela. Mas isso não quer dizer que Beanche o esquecerá. Sabe por que estou confiante na teoria de professor Sabino, comandante? Perguntou ele na direção de Ruggiero. Bruxas de fato se alimentam do terror de suas vítimas. Mas elas morrem de medo de seus sobreviventes. Foi assim que João Hanson deu o passo final e entrou no círculo de magia antiga. Capítulo 10. Ariane se sentou no chão da própria casa entre almofadas. No corpo vestia o manto de Ravena Escarlate, com o capuz lhe cobrindo a cabeça. Ela já havia feito aquilo outras vezes, mas nunca se esqueceu da primeira. Estava em uma cela fria da prisão conhecida como Inverno, a mesma onde hoje guardavam bruxas, e precisava, de alguma forma, escapar. Fosse de uma forma física. Fosse de uma forma espiritual inicialmente, ela precisava do estágio de sonho. Uma etapa, porém, que ainda lhe era incontrolável. Por enquanto, Ariane precisa do sono, porque ainda não foi treinada. Hoje em dia, porém, essa etapa era opcional. Mas, no futuro, ela não ficará presa a essa condição. Afinal, Ariane Narin não era mais uma iniciante. Era uma das iniciadas mais dedicadas. E que a cada dia mais controlava seus dons naturais. Os olhos esverdeados se fecharam. Respiração, pensou, sem dizer. Aos poucos, as inspirações e expirações ganharam o mesmo ritmo, um mesmo compasso que os igualava, e refletia nos batimentos cardíacos mais controlados, o que era um feito grande para uma pessoa como Ariane. Então os milhares de pensamentos se tornaram centenas, que se tornaram dezenas, que se tornaram único. A melhor maneira no caso dela era sempre retornar ao início. Retornar à primeira metáfora, ensinada a ela por uma Madame Viotti em uma época em que ela ainda não sabia nem mesmo o que era um coven. Querida, eu quero que você imagine uma nós, certo? A nós representava o corpo físico. E era preciso sair da matéria. Romper o véu. Transcender o bruto. Nada que para ela já não fosse mais tão difícil. Logo, ela vai aprender a quebrar a casca sempre que quiser. E então Ariane abriu os olhos, e novamente se viu de pé à frente de seu corpo físico sentado, e ainda de olhos fechados. Entre a consciência que era ela, e o corpo adormecido deixado para trás, um fio de prata novamente os conectava. Diante dela, o menino Gepeto a observava com uma expressão surpresa. Tomada pela realidade espiritual em vez da física, dessa vez ele não mais lhe parecia um espectro, mas um menino de verdade, como ele gostaria de ser. Ah! Riane, e ecoou dele uma voz fina, embora ele não mexesse sua boca. Hein? Assustou-se ela. Você consegue falar? Eu acho que, e na verdade, e você agora consegue me ouvir. Ela deu um sorriso curto. Aquela voz fina era um tanto irritante, mas ainda lhe era melhor do que nenhuma. A gente vai ter muito o que falar depois, disse ela. Mas agora vamos, que a plebeia tem de salvar um cavaleiro.